Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creram sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo da 8ª de Páscoa. Celebrar o domingo da 8ª significa que nós celebramos desde o domingo de Páscoa até hoje como um único dia, na alegria do mesmo e único dia da ressurreição de nosso Senhor. E o Evangelho nos apresenta aqui Jesus que aparece, como diz aqui o Evangelho, ao anoitecer daquele dia. De que dia? A respeito de que dia? São João aqui, ele está falando do dia da ressurreição. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, o domingo. E diz então que Jesus entra no cenáculo com portas fechadas. Se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Mas, meus irmãos, é importante que nós compreendamos o contexto.
Qual era o contexto? Estou falando aqui do primeiro dia da semana, do dia da ressurreição, do domingo posterior à sexta e ao sábado. Isto é, quando os apóstolos abandonaram Jesus. Quando Jesus tinha sido preso na quinta-feira, flagelado na sexta-feira e morto. E os apóstolos fugiram e deixaram nosso Senhor sozinho, morrendo na cruz. Diz então que quando Jesus se encontra com eles, depois desses acontecimentos, a sua atitude é cheia de misericórdia. Imagine, os apóstolos o tinham abandonado. Judas o tinha traído, Pedro o tinha negado, e Jesus se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Meus irmãos, não há como não reconhecer, como nós rezamos aqui no Salmo responsorial: eterna é a sua misericórdia. Esta atitude de Jesus com os apóstolos é a mesma conosco. Quando nós nos apresentamos diante de nosso Senhor, mesmo que estejamos em estado de graça, somos todos pecadores, perdoados, mas pecadores. E o Senhor nos acolhe com misericórdia. Mas não é assim conosco, infelizmente. Se alguém pisar nos seus calos, se alguém trair você, se alguém o caluniar, se alguém lhe fizer um mal, quando você se encontrar com essa pessoa, mesmo que você a tenha perdoado, você percebe que o seu coração se revolta, se contorce. Existe uma luta interior. E você, nem que seja discretamente, você demonstra que aquilo que ela fez o magoou, o maltratou. Quando até você diz: eu perdoo, mas não esqueço. E a gente percebe, quando a gente diz isso, tem uma imperfeição nesse perdão, uma imperfeição tão grande, que existe um apego à mágoa, à raiva, ao rancor, àquela maldade que foi feita contra mim. Nós não vemos esta atitude em Jesus. Ele se coloca no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Eterna é a sua misericórdia. Com isso, Jesus está demonstrando o seu perdão. Ele nem sequer toca no assunto. Ele nem sequer toca no assunto. A paz esteja convosco. Mas ele dá um passo além. Ele não só perdoa. Ele não só se coloca no meio deles e sequer toca no assunto. Jesus se coloca no meio daqueles que o abandonaram. Jesus se coloca no meio daqueles que foram infiéis a Ele e confia a eles o sacramento do perdão. Dá aos apóstolos o dom de perdoar. Está aqui, meus santos. Quem diz que, mas o sacramento da confissão não está na Bíblia, ou não conhece a Bíblia, ou nega a verdade conhecida, porque não quer aceitá-la. Mas está aqui, Jesus se coloca no meio deles, depois mostrou-lhes as mãos e o lado, para mostrar que era Ele, aquele que tinha sido crucificado, aquele que tinha morrido, mas que estava vivo. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus diz: a paz esteja convosco. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. E disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, versículo 23, João, capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados,
eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Jesus confia aos apóstolos o sacramento do perdão. Eles que necessitam e que necessitaram do perdão de Jesus se tornarão o instrumento deste perdão para toda a igreja. Quando isso é passado por meio da ordenação sacerdotal. Meus irmãos, eterna é a sua misericórdia. Como Deus é bom. Nossa, Jesus confia a sua igreja, dota a sua igreja, Ele dá à sua igreja o dom de perdoar, porque Ele sabia que nós iríamos precisar. Imagine, meus santos, quem aqui, é uma pergunta retórica, ninguém levante a mão, quem aqui já precisou do perdão de Deus 10 vezes? 100 vezes, 1000 vezes, incontáveis vezes. Imagine, eu já me confessei mais de 1000 vezes e obtive o perdão não apenas nas confissões, porque eu também obtenho o perdão, por exemplo, dos pecados veniais, que são pecados, que são ofensas contra Deus. Eu obtenho o perdão dos pecados quando eu suplico a Deus misericórdia, quando eu peço a Deus perdão. Por exemplo, em todas as missas, nós pedimos perdão a Deus várias vezes e obtemos várias vezes o perdão de Deus, porque eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos, eu estou me atendo ao sacramento da confissão, como expressão da eterna misericórdia de Deus, mas nós poderíamos aqui exemplificar tantos outros exemplos em que a misericórdia de Deus é derramada na nossa vida, quando Deus nos concede graças que sequer as pedimos, os livramentos de Deus. Quando Deus nos concede graças que nós não merecemos. E Deus, porque eterna é a sua misericórdia, Ele concede essas graças para nós. Hoje, meus santos, é o dia de nós cantarmos a misericórdia de Deus. De nós louvarmos a misericórdia de Deus. Eterna é a sua misericórdia. Pois bem, então Jesus, Ele confere aos apóstolos o dom de perdoar. Institui aqui o sacramento da confissão. Está aqui, muito claro. Mas diz a palavra que Tomé, um dos 12, não estava presente. Quando Tomé chegou, voltou, Jesus já não estava lá. E os apóstolos felizes dizem, Jesus esteve aqui conosco. E Tomé é de uma grossura, é de uma insensibilidade, de um desrespeito incrível. Tomé diz, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no lado, eu não acreditarei. Ele poderia ter dito, não sei se eu acredito não, vocês viram mesmo, será que não foi um fantasma? Eu também quero ver para eu acreditar. Já teria sido feio, mas ele foi pior. Ele quis o que nenhum outro até então tinha recebido. Eu quero colocar a mão no lado, eu quero colocar o dedo no buraco dos pregos. Senão eu não acredito. Isto é, ele pede algo a que ele não tem direito. É verdade que a falta de fé de Tomé, para nós é remédio. Porque aquilo que Tomé experimentou, nos dá a certeza de que Cristo ressuscitou. Porque Tomé pôs o dedo no buraco dos pregos. Tomé colocou a mão no lado transpassado pela lança. Então nós podemos acreditar. Mas aquilo que Tomé pediu
foi indevido e pediu de uma maneira indevida. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, como diz São Paulo na carta aos Romanos. E assim fez Tomé. Ele pediu de uma maneira errada e pediu aquilo que ele não tinha direito de exigir tal prova. Mas diz que Jesus, 8 dias depois, estando fechadas as portas do local onde estavam os apóstolos, Jesus se coloca no meio deles, se volta para Tomé e diz: a paz esteja convosco, novamente, e diz: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. E diz que diante daquilo, Tomé reconhece e diz: meu Senhor e meu Deus. Meus irmãos, Deus quer ser crido por nós. Deus quer que nós tenhamos uma fé viva. Deus quer que nós o amemos e o amemos muito. Por isso, peça o dom da fé. Se você acha, se você percebe que a sua fé é pequena, que a sua fé é xoxinha, que a sua fé é fraca, que a sua fé, ela é como uma chama de uma vela que no primeiro sopro, no primeiro vento ela se apaga, peça uma fé grande. Mas padre, mas eu não mereço, padre, eu não tenho rezado como eu devo. Você deve melhorar, mas peça, porque eterna é a sua misericórdia. Ele gosta de dar coisas boas às pessoas más, para que se tornem boas, para que se convertam. Ele gosta de dar coisas boas a quem não as merece, para que procure melhorar, para que aquela pessoa, uma vez amada, uma vez tendo sido objeto de misericórdia de Deus, diga: Deus é digno de ser amado, eu vou amar a Deus de volta. E comece esse processo de renovação, de transformação da nossa vida. Hoje é o dia de nós cantarmos a misericórdia de Deus. Os textos nos convidam a isso. E como se isso já não fosse suficiente, a nossa igreja, desde o novo milênio, desde o dia 30 de abril de 2000, o Papa São João Paulo II instituiu este domingo como o domingo da Divina Misericórdia. E isso ele fez por ocasião da canonização de Santa Faustina Kowalska. Por quê? São João Paulo II instituiu este domingo, o primeiro domingo depois da Páscoa, o segundo domingo da Páscoa, como o domingo da misericórdia. Porque lá atrás, na década de 1930, Jesus apareceu lá nos fundos da Europa, na Polônia. Jesus apareceu a uma freirinha, Faustina Kowalska, e disse a ela que queria que uma festa à Divina Misericórdia fosse instituída em toda a igreja. E imagine, meus santos, o que é que uma freirinha, nos fundos, no quintal da Europa, lá uma parte perdida da Europa, ela ia conseguir que toda a igreja instituísse uma festa para a Divina Misericórdia. Mas Deus, que não pede nada de impossível a nós, Deus, quando nos pede algo, Deus nos dá os meios para que nós realizemos aquilo que Ele pede. Deus não é injusto. Pois bem, Deus suscitou um Papa polonês, Karol Wojtyła, São João Paulo II. Pois bem, então como
Jesus suscitou São João Paulo II, ele acolheu este pedido de Santa Faustina e instituiu esta festa que se espalhou por toda a igreja. Num curto espaço de tempo, a devoção que já estava presente começou a crescer ainda mais. E em que consiste, meus santos, esta revelação privada? Mas que de alguma maneira, mas que a festa foi acolhida pela igreja e tornada litúrgica. Jesus apareceu a esta freira e pediu que um quadro fosse pintado tal qual ele estava mostrando a ela. Aqui é uma réplica daquele quadro, em que Jesus aparece com a mão abençoando, porque eterna é a sua misericórdia, e 2 raios, um branco e um vermelho, que saem do seu peito, como sinal do batismo, da Eucaristia, dos sacramentos, de todas as graças do Espírito Santo. E Jesus diz a Santa Faustina que aqueles que venerarem, que fizerem, que observarem essa festa, que venerarem este quadro, que viverem essa festa, que rezarem o texto da misericórdia, alcançarão muitas graças. A respeito deste quadro, ele diz aqui: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo. Quero que esta imagem seja abençoada no domingo, no primeiro domingo depois da Páscoa. E esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Por meio desta imagem, concederei muitas graças às almas. Então aqueles, e eu peço que ninguém hoje vá embora, não precisa vir até aqui. Você pode fazer do seu banco mesmo, senão vai amontoar muita gente. Mas de fazer um momento de oração diante do quadro e pedindo aquelas graças de que você mais necessita e que você peça, e peça muito. Jesus diz que a Ele apraz, agrada conceder muitas graças. Que você peça graças grandes, que você peça a graça de amar muito a Deus, que você peça a graça de odiar todos os pecados da sua vida, que você peça a graça de progredir na espiritualidade, que você peça a graça de romper com todos os pecados, que você peça a graça da conversão daqueles por quem você reza, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos seus pais. Peça graças grandes. Pode ser que você traga na sua vida algo que para você é quase que impossível de modificar. E peça com toda a confiança na misericórdia de Deus, porque eterna é a sua misericórdia. E Jesus disse que a Ele agrada conceder muitas graças e graças grandes. Eu desejo que haja a festa da misericórdia. E ele diz aqui no número 699 do Diário da Divina Misericórdia: minha filha, fala a todo mundo da minha inconcebível misericórdia. Isto é, a misericórdia de Deus é tão grande que ninguém pode compreender. Como é grande a sua misericórdia. Como Ele pode ser bom assim? Como Ele pode ser tão misericordioso? Isto é inconcebível. Pois bem, desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores, especialmente para aqueles que não merecem. Quando você dá algo a alguém que merece, isso não é misericórdia. Ora, você, no final do mês, você paga o seu funcionário. Isso é misericórdia? Não. Isso é justiça. Ele trabalhou, ele merece receber o salário. Mas se você dá algo a alguém que não merece, se você paga 3 vezes mais, ali foi misericórdia.
porque ele não merecia receber 3 vezes mais. Ele merecia receber o salário dele. Jesus está dizendo que a ele agrada agir com misericórdia. E que hoje, na festa da misericórdia, ele exercerá isso de uma maneira inconcebível. Inconcebível. Então, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então vamos pedir essas graças com toda a confiança, não na nossa bondade, mas na sua misericórdia. Nesse dia, hoje, nesse dia, estão abertas as entranhas da minha misericórdia. Derramo todo um mar de graças sobre as almas que se aproximam da fonte da misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas dos seus pecados. Nesse dia estão abertas as comportas divinas, entranhas de misericórdia, mar de misericórdia, comportas de misericórdia. Percebe que as expressões, elas são grandiosas, para mostrar quão inconcebível é a misericórdia de Deus. Como Ele quer se derramar abundantemente em nós. Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. Ainda que seus pecados sejam vivos. Ainda que você experimente tanta contradição na sua alma, aproxime-se de nosso Senhor. Aproxime-se da sua misericórdia. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente humana nem angélica a aprofundará. Por toda a eternidade ninguém vai conseguir conceber, se aprofundar suficientemente na misericórdia de Deus. Nem os anjos, nem São Miguel, São Gabriel e São Rafael, os querubins e os serafins, compreenderão como é grande, infinita, eterna é a sua misericórdia. Tudo o que existe saiu em relação a mim por toda a eternidade. Todo o meu amor e a minha misericórdia. A festa da divina misericórdia saiu das minhas entranhas. Desejo que seja celebrada solenemente no primeiro domingo depois da Páscoa. A humanidade não terá paz enquanto não se voltar à fonte da minha misericórdia. Vamos lá, meus santos. Vamos abraçar a misericórdia de Deus. Abraçamos a misericórdia de Deus quando nós buscamos os sacramentos. É uma maneira, é um modo de expressar a minha fé na misericórdia de Deus. Quando eu me confesso, eu recebo a misericórdia de Deus. Se eu sei que eu preciso me confessar, eu busco esta graça com a qual Ele dotou a sua igreja. Se eu não estou em pecado mortal, eu busco essa misericórdia por meio de tantos outros sacramentais. Um deles, de um modo especial, a minha devoção, a minha veneração do quadro, a oração do terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Isto é, percebe que eu me uno aos efeitos da Santa Missa. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. E Jesus diz que aqueles que rezarem o texto da divina misericórdia, deixa eu colocar os óculos que eu não estou vendo nada. Quando recito esse terço, junto a um agonizante, aplaca-se a ira de Deus
e a misericórdia insondável envolve a alma. Pela recitação deste texto, agrada-me dar tudo o que me peçam. Tudo aquilo que convém para a minha salvação. Tudo aquilo que convém para o meu bem. É claro que se eu pedir algo mal, Deus não vai dar, porque Deus não quer o meu mal. Mas tudo aquilo de bom que eu pedi, agrada a Jesus conceder quando rezamos o terço da misericórdia. Jesus é a verdade, meus santos. Ele não mente. Ele está dizendo isso. Ele está se comprometendo conosco. E é por isso que nós hoje, às 15h, hoje, nós iremos expor o Santíssimo Sacramento e nós iremos rezar o terço da misericórdia. E eu convido vocês que venham às 15h, a hora da misericórdia, que é a hora da paixão. Nós iremos então, com o terço na mão, rezar o terço da Divina Misericórdia, pedindo estas graças para nós. De verdade, meus santos, quem aqui não necessita da graça de Deus? De uma libertação, de um crescimento espiritual, de uma cura da alma, de uma graça que só você e Deus sabem que você tem pedido, de uma conversão de alguém porque você tem rezado e tem se sacrificado, da vitória sobre um pecado que o tem humilhado há tanto tempo e que você não tem conseguido se libertar. Então venha. Ah, padre, mas é algo tão pequeno. Meu santo, pelo amor de Deus, Deus está pedindo pouco porque sabe que nós somos pequenos. Mas se nós fizermos pouco, este pouco, com amor, com confiança na sua misericórdia, nós alcançaremos. Venha, vamos rezar com toda piedade e devoção, pedindo para nós e para o mundo inteiro estas graças de que sabemos que necessitamos. Por fim, meus santos, recordemo-nos, confiar na misericórdia de Deus, um dos sinais eloquentes de que nós confiamos na misericórdia de Deus é quando somos misericordiosos. Por quê? Porque quando eu sou misericordioso é porque eu tenho consciência, porque eu creio na misericórdia de Deus na minha vida. Deus é tão bom comigo, que eu preciso ser bom também para os outros. Deus é tão paciente comigo, que eu preciso ser paciente com os outros. Deus me perdoa tanto, que eu preciso perdoar também. Então a minha misericórdia é sempre uma resposta, um ato de fé na misericórdia de Deus, na misericórdia de Jesus, e isso agrada a Jesus. Então sejamos, por amor a Jesus, sejamos bons, sejamos pacientes, sejamos misericordiosos, aprendamos a perdoar, peçamos a Jesus a graça de perdoar. Não podemos, meus santos, ser católicos, mas dando patada à esquerda e à direita. Não podemos dizer que nós confiamos, cremos, esperamos na misericórdia de Deus, mas somos tão ruins em conceder esta mesma misericórdia, da qual sabemos depositários. Que Deus tem derramado, depositado em nós tantas graças. E não tenhamos dúvidas que quando recebemos a misericórdia de Deus, derramamos a misericórdia de Deus nos irmãos. Quando isso começa a acontecer, Deus derrama ainda mais a sua misericórdia. E nós nos tornamos ainda mais misericordiosos. E Deus derrama ainda mais a sua misericórdia. E nós nos tornamos ainda mais misericordiosos. E nisto vai acontecendo o processo da nossa santificação, da nossa salvação eterna. Que hoje, meus santos, no dia da festa da Divina Misericórdia, seja um novo início de uma verdadeira confiança em Jesus, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, proclamemos a nossa fé.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,